Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre período regencial, né? Que é a aula 10, aqui da parte do curso de História do Voo Alto. E esse período foi um tempo muito conturbado na história do Brasil, né? E foi um tempo entre o primeiro reinado e o segundo reinado. E a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Bom, no período regencial a gente teve as regências, né? Em que o correto era ter a regência trina, que era uma regência onde três pessoas governavam. Isso ocorreu durante um tempo. Durante mais ou menos uns 2 meses, a gente teve a regência trina provisória, e depois a gente teve a permanente, como estava previsto mesmo. Só que depois teve uma mudança nas leis, em que a regência deixou de ser trina permanente e foi para ser a regência una, em que o primeiro governador da regência una foi o padre Diogo Feijó, e depois veio o senador Araújo Lima. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os partidos, porque eles tiveram um grande impacto e quais foram eles? Quais existiram na época da regência? A gente teve três, que eram os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados na primeira parte, antes de 1834, né? Os restauradores, ou caramurus, eram um partido que apoiava a volta de Dom Pedro I. Então, eles eram meio que fãs de Dom Pedro I e queriam que ele voltasse ao governo e deixasse não por essa parte de regência. Então, eles queriam a volta de Dom Pedro I. Depois a gente tem os liberais moderados e os liberais exaltados, que são os mais importantes. Aí tem uma coisinha antes que é importante falar também, por que acabou, e porque o movimento do Partido dos Restauradores foi menor, foi porque em 1834, né, Dom Pedro I morreu. Então não tinha mais pelo que eles reivindicarem, lutarem para a volta de uma pessoa que tinha morrido. Mas falando agora dos liberais moderados, eles apoiavam o centralismo e esse centralismo deles é propriamente dito. Então, eles queriam o poder não na mão das províncias, queriam o poder, né, geral na mão do regente. Já os liberais exaltados queriam ao contrário, o federalismo. Queriam que as províncias tivessem a sua independência. Agora, falando um pouquinho sobre as reformas políticas, a primeira que a gente teve foi a Guarda Nacional, que era uma milícia civil censitária. Então, você poderia participar da Guarda Nacional se você tivesse uma certa renda. Isso fazia com que as elites ali tivessem controle daquele determinado território, porque como você tinha que ter uma renda mínima para fazer parte da Guarda Nacional, o poder ali estava na mão da elite, porque essa parte censitária era focada nos interesses da elite. Isso significava você reprimir os movimentos populares. Então, era muito, muito, muito benéfico para os representantes da elite. Agora, a gente tem a criação também do Código Penal, né? Que é uma questão de amadurecimento do Brasil, em que foram instituídas algumas coisas. Mas o mais importante dele é o ato adicional, que vem depois. Por quê? Esse ato adicional, ele é o ponto-chave para a descentralização do poder no Brasil, porque ele cria as assembleias legislativas provinciais. Então, as províncias, com essas assembleias, têm o maior enfoque e o maior poder, ganhando aquela parte federalista que elas tanto queriam. Então, aí a gente tem o início da descentralização do poder no Brasil. Mas o único detalhe é que os presidentes de província ainda vão continuar sendo eleitos, né? E, enfim, nomeados pelo o governo central. Então, não é 100%, mas já é um grande avanço. Além disso, é nesse momento em que o ato adicional realmente também extingue a regência trina e aqui realmente começa a regência una. Após o ato adicional, a gente tem uma nova recomposição partidária, pós 1834, em que os liberais moderados viram os regressistas e os liberais exaltados viram os progressistas. Por que regressistas? Eles ainda continuavam apoiando o centralismo e eles eram contra o ato adicional. Então, aí vem a questão do regresso, porque eles eram contra um avanço, né, que o ato adicional sugeria para o Brasil naquela época. Já os progressistas eram federalistas, então eles eram, né, a favor do ato adicional. Agora, um dos maiores enfoques, né, do período regencial, que foi o golpe da maioridade. Nessa época, os regressistas estavam no poder com o senador Araújo Lima, né? Então, nesse período, o senador Araújo Lima promoveu, né,
deu a ideia de um projeto de lei de uma interpretação do ato adicional, que praticamente iria anular o ato adicional, e com isso os progressistas poderiam perder aquela assembleia das províncias que eles tinham. Então, os progressistas, né, eram totalmente contra, por ideais políticos e porque isso feriria eles, e eles criaram um clube da maioridade, em que eles apoiavam que Dom Pedro II fosse ao trono mesmo com 14 anos. E isso tudo por conta do novo projeto do senador Araújo Lima, que faria com que a parte progressista, né, federalista, perdesse os seus poderes. Só que o estranho é que eles queriam que Dom Pedro governasse com 14 anos, sem nenhuma mudança no código Civil, no Código Penal, sendo que estava prescrito que o Brasil iria ser uma regência até Dom Pedro completar 18 anos. Mas esse interesse deles todos vem por essas questões de poder mesmo, porque com o Dom Pedro no trono, eles almejavam a volta dos progressistas ao poder, porque nessa época quem estava no poder eram os regressistas. E os progressistas fazem toda uma campanha pública também com a ideia de que, como estava tendo muitas revoltas, né, da Farroupilha, diversas revoltas mesmo no Brasil, naquela época, de que, como se Dom Pedro assumisse o trono com 14 anos, não teria por que ter mais revoltas, porque ele seria o primeiro rei, então não teria contra o que se revoltar. Então eles criaram toda uma campanha em prol do Dom Pedro I Dom Pedro II, perdão, ir ao trono, com a ideia de que eles reassumiriam o poder mesmo. E daí os regressistas não vão ter força para conseguir contra esse projeto, e Dom Pedro realmente vai ao trono com 14 anos, Dom Pedro II, né, vai ao trono com 14 anos de idade, mesmo sem nenhuma mudança na lei. Por isso o golpe da maioridade, porque não teve nenhuma mudança na lei nem nada. E com isso acaba o período regencial e agora começa o período do segundo reinado.